Tudo bem, pessoal? A partir de hoje nós iniciaremos uma jornada bíblica cronológica, tá certo? E, obviamente, vamos começar. Não é de Gênesis. Hoje eu quero te mostrar o verdadeiro início, que é ainda mais profundo. Para entender o universo, nós não vamos começar pela criação da Terra, mas pela eternidade. Hoje iniciamos nossa jornada cronológica em João, capítulo 1, versículo 1. Antes de haver tempo, espaço, matéria, já existia o Verbo. E o que você vai descobrir hoje é que Jesus não é apenas um personagem central do Novo Testamento, mas é a voz que deu ordem ao caos lá no princípio. Fica comigo, porque hoje o nosso estudo começa recheado de teologia. Você sabia que a Bíblia não começa de fato em Gênesis, mas em um versículo de um evangelho? Sim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A expressão no princípio, evidentemente, faz referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio criou os céus, criou Deus os céus e a terra. E foi com a intenção que João quis mostrar que o Verbo, essa palavra revelada, não é simplesmente uma classe gramatical, né? Estava na criação. No Antigo Testamento, Deus falou ao mundo para a existência. No Novo Testamento, Deus profere sua palavra final através do Verbo, o Cristo encarnado, para a salvação do mundo. João estabelece um paradoxo fascinante aqui. Jesus é uma pessoa distinta do Pai. Ele estava com Deus, mas possui a mesma essência. Ele era Deus. Isso derruba a ideia de que Jesus seria apenas uma criatura ou um anjo poderoso. Ele é o Criador, não um ser criado. Ele não é um personagem criado por alguém. Ele é uma pessoa, ou seja, tem vontade, sensação e intelecto. Por isso, vida e luz pertencem ao vocabulário fundamental de João ao descrever a essência e a missão de Jesus. Afinal, Jesus é o agente divino desde o início. Observe que João diz nos versículos 4 e 5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a prevaleceram. No grego, a palavra para prevalecer é katalabano, que também significa compreender ou sufocar. As trevas não podem apagar a luz de Cristo, nem podem entender sua natureza sem a revelação. Por isso a luz já venceu o caos. Então, já nos 3 primeiros versículos, João começa a refutar essa heresia. A palavra ou verbo no texto refere-se a Jesus. No original grego, dependendo da tradução, as palavras palavra ou verbo vêm da palavra logos, cujo significado é o princípio pelo qual todo o universo foi criado e pelo qual todo o universo se sustenta. Ou seja, Jesus é a palavra que originou todas as coisas. Em Gênesis 1:3, o haja luz é a manifestação dele. Essa verbalização, essa palavra que saiu da boca do Pai, é a manifestação de Cristo, o Verbo vivo, ou o Verbo que se fez carne. Essa palavra se tornou um ser humano. Vocês têm noção disso? Jesus é essa palavra que saiu da boca de Deus e que da qual tudo foi criado. Deixa de ser palavra logos para ser palavra rema, a palavra revelada. É importante e relevante João declarar essa verdade para combater uma heresia gnóstica da época. O ponto central do gnosticismo era que a matéria, o corpo, o mundo físico, era má e o espírito era bom. Ao dizer que todas as coisas foram feitas por ele, João está dizendo que o mundo físico não é um erro ou uma prisão, mas uma criação divina. Jesus não tem nojo da matéria, tanto que mais à frente, no capítulo, ele se torna carne. Isso valida a nossa existência física e o cuidado de Deus com a nossa vida terrena. E mais, não só todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, mas todas as coisas se mantêm vivas, em ordem, por seu poder. Eu quero que vocês leiam Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 17. Observem, Paulo fala aos Colossenses no versículo 17 que nele tudo subsiste. Se a palavra, leia-se Jesus,
é o que mantém os átomos unidos e os planetas em órbita, e nós entendemos, um pouquinho disso. Ele é poderoso o suficiente para manter a minha e a sua vida em ordem. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus pessoal. É a própria estrutura da realidade cuidando de nós. Assim, se Jesus é a palavra de Deus e a Bíblia é um relato dessa palavra de Deus aos seus profetas, que a registraram em forma escrita, então é por isso que Paulo, em Romanos 1, diz assim, podem conferir aí, diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia é a palavra. E quem é a palavra? Cristo. Muitas pessoas acham que Jesus começou na manjedoura, mas hoje vimos que ele é o sustento de todas as coisas desde o início. Você já tinha parado para pensar em Jesus como criador do universo? Comenta aqui embaixo a palavra Logos, se esse estudo abriu sua mente, e compartilha. Só apontar aqui, tá? Com aquele amigo que ama se aprofundar na palavra. Saber que Jesus é o verbo muda tudo. A Bíblia deixa de ser um livro de regras e passa a ser a voz do próprio Criador falando com você. Esta é apenas a semente do que vamos viver aqui. Se você quer ler e entender a Bíblia cronologicamente, de uma forma que nunca fez antes, seguindo cada passo da história de Deus conosco, com o homem, com a humanidade, clique no botão de seguir aqui. E no próximo vídeo nós vamos ver essa palavra em ação, dando ordem ao caos em Gênesis. Vamos juntos nessa jornada? E nunca se esqueça, a palavra é viva e ela quer falar com você hoje.